Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, e trabalharemos a partir do verso 7. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. O título do nosso estudo esta noite é A Conduta Cristã no Fim dos Tempos. Como nós nos conduzimos, como nós andamos, qual é a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude, sabendo a verdade de que o fim se aproxima. É isso que Pedro começa a tratar já no verso 7. Verso 7 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro começa o verso 7 citando algo que, para aqueles crentes que estavam vivendo em grande tribulação, porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, não apenas pelos soldados ou por Nero, mas por todo cidadão romano, porque todo cidadão romano, ele tinha o dever de defender os interesses de Nero. E se Nero queria o fim dos cristãos, a grande maioria daquelas pessoas romanas que não haviam sido alcançados por Cristo, eram aqueles que queriam fazer mal ao povo de Deus. Então, eles estavam de fato, de verdade, sendo perseguidos, maltratados, caluniados. Eles estavam sofrendo risco de perderem a sua própria vida. Quando vemos uma realidade tão dura, quando vemos uma realidade tão difícil, as palavras de Pedro, logo no início do verso 7, são reconfortadoras, confortam o coração do povo de Deus, porque ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Talvez possamos pensar inicialmente na dor que eles estavam vivendo. Ouvir isso significa dizer: as minhas dores, as minhas preocupações, a minha angústia, a dor que eu venho sentindo diariamente por ser cristão, essas dores estão próximas a chegar ao fim. Pedro começa dizendo isso. O fim de todas estas coisas se aproximam. Mas Pedro, ele quer, ao falar sobre o fim de todas as coisas, ir além daquelas circunstâncias vividas, vivenciadas pela igreja naquele período da história. Mas o texto aqui está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. O fim está próximo, porque quando Jesus retornar e quando Jesus voltar, tudo se fará novo. O que era a adversidade se tornará em grande gozo e grande alegria. Então Pedro está tratando aqui nesse início do verso 7 sobre a vinda, o retorno de Jesus Cristo. Todos os teólogos, mesmo que tenham visões a respeito do fim, do grande dia, do retorno de Jesus Cristo, de forma diferente, todos eles concordam que esse texto, esse verso, Pedro está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. E na sua segunda vinda, sobre o julgamento final. E naquele grande dia, sobre a ressurreição dos mortos. Ele está falando sobre o fim das perseguições que os cristãos estavam sofrendo.
mas também ele está falando sobre o castigo do ímpio, e também do novo céu e da nova terra. Pedro está preparando o coração daqueles crentes, para que eles pudessem, na sua jornada cristã, olhar-se firmemente para a verdade de que Cristo estava voltando, de que Cristo retornaria e nos levaria, ou levaria-os, para morar com eles no céu. Essa é a realidade. Há um período de espera. Aqueles homens, aquelas mulheres esperariam pelo retorno do seu Salvador. Mas parem para pensar que, quando olhamos para o texto, parece-nos que o texto está afirmando que Jesus ainda voltaria naquele período histórico, naquele momento da história, porque o texto diz: o fim de todas as coisas, ou de todas essas coisas, está próximo. Mas se passou mais de 2000 anos, e a palavra que Pedro traz ainda não se concretizou. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não foi visto por todos os olhos. O grande tribunal de Cristo ainda não foi inaugurado. Então, quando Pedro está afirmando que a volta de Cristo está próxima, ele não está preocupado ou dizendo que o tempo que Cristo voltaria seria naquele primeiro tempo da igreja cristã. Mas ele quer dizer que Cristo está voltando. E de fato, de verdade, ele retornará. Nós não sabemos quando. A Bíblia não diz quando. A Bíblia não revela o período da volta de Cristo. De forma proposital, as Escrituras deixam em aberto. Mas mesmo as Escrituras deixando em aberto, há alguns sinais apresentados nas Escrituras sobre a vinda de Cristo. O texto que nós lemos, lá de Mateus 24, nós temos, no contexto anterior, falando sobre a tribulação, a grande tribulação, que precede o retorno de Cristo. Mas nenhum desses textos é claro para que alguém possa afirmar ou reafirmar que Cristo voltará nesse ou naquele tempo. Vocês lembram que certa vez os discípulos, eles interpelam Jesus a respeito exatamente disso, de quando o reino de Deus seria inaugurado, ou quando o Deus da graça implantaria o seu reino universal. E isso inclui a vinda, o retorno do Filho de Deus. E lembra que Jesus responde aos seus discípulos que ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem mesmo o Filho sabia a data do retorno ou da implantação plena do reino de Deus. Quando ele fala sobre isso, e é preciso que você não tenha dúvida sobre o fato de Jesus dizer assim, nem o Filho sabe, é porque ele está se referindo justamente à sua humanidade. Ele se esvaziou de toda a sua glória. E todo aquele conhecimento prévio sobre todas as coisas, quando ele se esvazia da sua glória, ele perde. Então, naquele momento, enquanto homem que ele era, de fato, de verdade, ele não sabia, porque ele se esvaziou desse conhecimento pleno. Somente quando ele recebeu de volta toda a sua glória e majestade, é que ele recebeu de novo toda a plenitude daquilo que ele na eternidade já tinha. Mas o interessante é que nós não podemos ficar imaginando ou sonhando com quando é e quando será a vinda
o retorno do nosso Salvador. Quando acontece alguma coisa, ou um rumor de guerra, ou uma epidemia, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente vê é crente falando: Jesus deve estar voltando, deve estar perto da volta de Cristo. Você lembra que Jesus mesmo vai dizer que a sua vinda será comparada a um ladrão? Ninguém sabe quando o ladrão adentra, porque se soubesse, preparava, a casa, fortificaria a casa. E ele mesmo vai dizer que esta volta, esse retorno, será como um relâmpago. Então o cristão, ele não tem, as escrituras sagradas não podem, não dizem como e quando, na verdade, Jesus retornará. Não dá para datar, não dá para dizer, através dos estudos teológicos ou das datas que são preparadas e organizadas, qual o tempo, qual o dia que Jesus virá. No passado, muita gente fez esses cálculos. E todos esses, é lógico, erraram. Nenhum desses acertou, porque não foi revelado à sua igreja o tempo. O que eu e você precisamos saber é que nós devemos vigiar e orar. Esperar. Mas enquanto esperamos aquele grande dia, nós não podemos ficar parados, omissos. Mas Pedro traz para nós nesse texto 4 características ou 4 formas em que o cristão, enquanto espera, deve viver. Enquanto você espera, enquanto eu espero a volta de Cristo, eu tenho que viver desta forma. A primeira maneira que eu, como crente, enquanto espero a volta de Cristo, vivo, é através de uma vida de oração. O verso 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próxima. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que Pedro quer trazer àquela igreja é que, enquanto eles esperavam a volta de Cristo, eles deveriam viver uma vida de oração constante. Deveriam se debruçar em oração. Não importa a circunstância vivida por eles, eles deveriam se colocar em oração. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, um dos pontos que Lucas vai trazer sobre aquela igreja operosa, firme, é que aquela igreja, além de viver sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a comunhão dos santos, na adoração, era uma igreja que perseverava em oração. Oração é a forma, é o meio de nós falarmos com Deus. Oração é a forma de nós expressarmos a Deus a nossa dependência. Quando oramos, nós estamos dizendo que nós precisamos, dependemos, carecemos de Deus. E que nós não podemos, na nossa força, no nosso braço, resolver nada que temos diante de nós. É por isso então que Pedro diz: aqueles que esperam a volta de Cristo precisam esperar regados por muita oração. Uma igreja que ora é uma igreja que está disposta a crescer. Crentes que oram são crentes que têm intimidade com Deus. Crentes que oram são crentes que buscam a face de Deus. Ouvem, mas também falam com Deus e colocam diante de Deus as suas necessidades. Mas não é uma oração de qualquer jeito. Não é uma oração desesperada.
Não é uma oração que se dá como alguns que buscam a Deus em oração só quando a coisa está apertada, quando está passando por grandes adversidades, aí se coloca diante de Deus em oração. Mas é interessante que Pedro, ele, ao dizer que nós devemos orar, que enquanto esperamos Cristo, nós devemos orar, ele vai falar sobre a qualidade desta oração. Ele diz que esta oração precisa ser uma oração criteriosa e sóbria. A oração do crente, ela precisa ser baseada em uma realidade vivida por ele, mas também uma realidade vivida pela sua própria esperança e fé. Critérios. Essa oração precisa ser sóbria. É interessante que a palavra sobriedade, ela vem do termo que era bem comum naquele período de um mundo que a bebida era algo muito, muito tranquilo, de pessoas que viviam embriagadas, em meio às festas, às orgias. Nós falamos isso na aula passada, que o crente, ele deve viver em novidade de vida, e aquilo que os descrentes fazem, de viver uma vida em bebedice, em orgia, em prostituição, não deve ser mais uma atitude do cristão. É por isso que quando ele fala sobre sobriedade, a palavra vem dessa área, de alguém que está bêbado e perde o sentido, perde o tino. Pedro diz que nós devemos viver uma vida de forma sóbria, reta. As nossas emoções precisam ser emoções que conotam e mostram a realidade da nova criação. É claro, vamos lembrar, aquela realidade era dura. E geralmente quando nós estamos passando por alguma situação que foge ao nosso controle, ou nós nos colocamos em oração, uma oração meio aqui desesperada, ou deixamos de orar. Pedro, porém, diz que nós devemos ter critérios, ser sóbrios, não sermos levados de um lado para o outro, mas antes mantermos uma vida de oração. Além de vivermos em oração, e orar é ter relação, é nos relacionarmos com Deus de forma íntima e pessoal, no verso 8 ele apresenta uma segunda forma de esperarmos a volta ao retorno de Cristo. Ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A segunda coisa que devemos guardar no nosso coração é que enquanto esperamos o retorno do nosso Senhor, nós devemos nutrir o amor dentro dos nossos corações. No domingo passado, na escola dominical, nós falamos muito sobre isso, sobre a verdadeira face do amor, o amor altruísta, o amor bíblico, o amor que as Escrituras apontam como o amor que está disposto a se doar, a se dar, a se entregar pelo outro. O amor não é egoísta, o amor é algo que somente tem, de fato, de verdade, aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem em novidade de vida. O amor que as Escrituras apontam é esse amor que se verbaliza, que se torna real, que não é apenas da boca para fora, mas se dá por meio de atitudes concretas. Agora é interessante que nós devemos amar, porque Deus é amor. E se nós nascemos de novo, nós somos abençoados com esse grande atributo que é o amor verdadeiro. Nós devemos amar.
de forma plena. Mas aqui no texto, como Pedro está falando sobre a igreja, sobre o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros, ele vai dizer que nós devemos exercitar o amor para aquele que vive a mesma fé que eu. Nós devemos amar aos nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ter amor, esse amor que está disposto a entregar e entregar a sua própria vida pelo outro. A igreja que verdadeiramente está vivendo para a glória de Deus, o crente que está vivendo para a glória de Deus, está disposto a amar o próximo, amar o seu irmão em Cristo. Quando Jesus faz a oração sacerdotal registrada em João no capítulo 17, esse mesmo Jesus vai dizer que a forma do meu amor pelo o meu irmão em Cristo vai demonstrar ao mundo o amor de Deus. Então, a forma que eu amo o meu irmão em Cristo demonstra o amor que Cristo tem por mim. E isso se dá justamente porque Pedro diz que nós devemos, acima de tudo, amar. E a qualidade desse amor é intensa. Não é amar de qualquer jeito. Não é amar mais ou menos. Não é amar um pouco. Eu tenho um pouco de amor pelo meu irmão. Mas a qualidade desse amor é um amor intenso. A palavra intensidade aqui no texto é uma palavra usada para aqueles que eram atletas, mas de forma própria os corredores, os maratonistas. Aquele maratonista, aquele corredor que vai ao seu limite físico. A ideia do esticar, de se utilizar de todos os seus músculos até o último ponto. Pedro está dizendo então que nós devemos amar de forma intensa, porque o amor cobre multidões de pecado. O amor cobre multidões de pecado. A ideia de cobrir aqui é, vamos dizer assim, na língua portuguesa, a ideia mesmo de deitarmos numa cama e nos cobrirmos de forma plena. O amor intenso é capaz de cobrir pecados. E guardem isso aí, porque é bem difícil a gente olhar para o texto e não perceber que, em primeiro lugar, Pedro está dizendo o amor cristão, tá bom? O amor que eu tenho pelo meu irmão em Cristo. Então ele diz, olha, o amor que você tem que ter pelo seu irmão em Cristo, ele tem que ser um amor enorme, grande, intenso, de forma que esse amor possa cobrir como um cobertor a multidão ou todos os pecados do seu irmão. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que seu amor precisa ser tão grande pelo seu irmão, que você está disposto a, se ele te ofendeu, a se ele te maltratou, a se ele murmurou ou disse qualquer coisa contra você, esse amor ser tão grande, tão intenso, que você esteja disposto a perdoá-lo. Não perdoá-lo mais ou menos, mas perdoá-lo de forma plena, intensa, perdão total. É isso que Pedro está dizendo. Porque quem ama, de fato e de verdade, está disposto a perdoar aquele que é o seu ofensor. Quem não ama não está disposto.
Se eu não amo, eu não estou disposto a perdoar. Mas o amor de Cristo no meu coração está disposto a olhar para o outro e dizer: eu te perdoo. E não apenas da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então Pedro diz que enquanto eu espero a volta de Cristo, eu tenho que amar. E esse amor precisa se verbalizar no dia a dia, na minha relação com os meus irmãos. Porque, ora, quem diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, jamais amou a Deus. Pedro, então, ele nos chama a reavivar o amor de Cristo em nossos corações, a buscar o perdão pleno para com aqueles que nos fazem mal. Mas esse texto também não é e não pode ser um motivo do cristão olhar para o pecado do outro, para o erro do outro e passar a mão. Sabe como? Passar a mão? Ah, não. Deixa estar, deixa para lá. Não é isso que Pedro está dizendo quando diz que o amor cobre multidão de pecado. Porque quem ama, de fato, de verdade, está disposto também a corrigir. Porque Deus demonstra o seu amor para conosco também ao corrigir aqueles que são seus. Porque Deus, como um pai, ele corrige ao filho que quer bem. Então, a igreja que está disposta a amar é uma igreja que também, diante do pecado, trata do pecado com perdão e graça, e no tratar do pecado com amor e graça, se necessário for, corrigirá o faltoso, para que o faltoso volte a ter a vida em comunhão com Cristo e com a igreja. Mas há uma terceira questão que Pedro traz nesse caminhar, enquanto seguimos para a eternidade e esperamos a sua volta. O verso 9, ele diz que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros. Aqui, então, entra um pouco do contexto histórico. Vocês se lembram que a igreja estava sendo perseguida e que algumas pessoas precisavam fugir da região que elas estavam às pressas, às vezes só com a roupa do corpo, porque acabaram descobrindo que os romanos sabiam que eles eram cristãos e que bateriam na porta de suas casas, e eles tinham que sair, tinham que fugir. E a hospitalidade era simplesmente acolher a essas pessoas, a esses irmãos que vinham de longe, às vezes sem nada, sem dinheiro, sem comida, eles vinham aqueles que ainda estavam seguros. Por isso que Pedro vai dizer que sede, ou seja, eles deveriam ser hospitaleiros, estarem dispostos a receber em suas casas aqueles peregrinos, a qualquer hora, a qualquer momento. Isso também era uma demonstração de amor, um amor que se verbaliza. Lembra que nós lemos no capítulo 24, que Jesus, ao falar sobre aqueles que estarão à sua direita e aqueles que estarão à sua esquerda naquele grande dia, que ele exatamente cita para aqueles que estarão ao seu lado, aqueles que foram bons hospedeiros, aqueles que receberam em sua casa os que estavam em necessidade, os aflitos, aqueles que estavam carecendo de uma ajuda. Pedro vai dizer: esta igreja, enquanto espera
deve ser uma igreja hospitaleira. Aquele contexto era de grande preocupação. E as pessoas, algumas estavam acolhendo, sim, porque não vinha opção. Tipo assim, sabe? Se eu não acolher, eu vou ser culpado pela morte do meu irmão. E até acolhiam, recebiam na sua casa. Mas Pedro sabia disso também, que muitos estavam acolhendo, mas não por amor, não por graça, não porque sentiam a necessidade de amar profundamente, de forma prática, recebendo aquela família, que nem conheciam às vezes. Às vezes, aquelas pessoas recebiam, mas mal-humoradas. Recebiam e ficavam a murmurar. Primeiro dia, recebe lá, prepara a comida, prepara um lugar para dormir. Segundo dia, já está demais. Acolhiam, mas não com prazer, não com amor. E ficavam reclamando. Quando vai embora? Quando vai conseguir um lugarzinho para você? Murmurar é isso, falar mal. Pedro vai dizer, se você receber alguém, receba no pleno amor, na alegria, e não seja alguém que viva a murmurar. Quando olhamos isso para o tempo presente, nós temos falado muito sobre esta igreja ser uma igreja hospitaleira. Uma igreja que tem recebido os visitantes com carinho, com amor, com dedicação. E é por isso que muitos têm voltado. Talvez seja por isso que Tom e Beatriz, Bianca voltaram. Lembra, não esquece, não só esqueça que eu esqueço o nome mesmo, né? Por que eles têm vindo? Por que outras pessoas têm se adentrado a nossa igreja e ficado? Por que do domingo nós recebemos 14 e temos mais um grupo grande para receber? Porque nós temos sido acolhedores. Temos acolhido aqueles que se achegam até a nós. Mas acolhimento vai além apenas de dar um abraço, de dizer seja bem-vindo, de nos aproximarmos nesta reunião pública ou em qualquer outra reunião pública. O acolhimento diz respeito a ir além, a mandar uma mensagem, a perguntar como está, a mostrar preocupação, a orar com e demonstrar que estamos orando com. Uma igreja que deseja esperar a volta de Cristo, vivendo para a glória de Cristo, é uma igreja acolhedora. E cada um de nós devemos ser acolhedores. Acolher o outro. Sermos hospitaleiros. Agradecendo a Deus por esta oportunidade. Em último lugar, Pedro, ele diz que aqueles que amam e vivem uma vida de oração porque amam, estão dispostos a acolher, a receber, são aqueles que estão dispostos a servir. O verso 10 e o verso 11 dizem isso. Eu quero ler o verso 10 e o verso 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É óbvio, verso 10, Pedro começa e diz, servir, sirvam, sejam servos, uns dos outros. Na igreja nós somos chamados a servir o nosso irmão, a servir a Deus, servindo ao próximo. E é interessante que Pedro, ele vai
no que da questão? Porque ele abrange a questão da igreja, mas também ele abrange a questão do indivíduo. Porque ele diz assim: servir ou servir uns aos outros, cada um. O serviço não é uma responsabilidade apenas dos diáconos. O serviço não é o dever apenas de um grupo seleto, específico da igreja. Mas o serviço, o servir, é algo que é uma responsabilidade e um dever de cada um. Todo cristão, seja quem for, ele é chamado a servir. Nós somos chamados a servir. A gente vive num mundo em que as pessoas querem ser servidos. E quando o serviço do outro é mais ou menos, a gente reclama. Quando é demorado, a gente reclama. Aprendemos nesse mundo que as pessoas devem servir a outras pessoas. Mas aprendemos nas Escrituras que cada um de nós deve ser servo do outro. Todos nós somos chamados a servir, seja pastores, presbíteros, sejam líderes. Nós somos chamados a servir um ao outro, a servir o corpo de Cristo. Servir com o quê? Que tipo de serviço? Pedro vai dizer que cada um deve servir conforme o dom que recebeu. A palavra dom, ela é graça. Então, cada crente, ele recebeu da parte de Deus um dom, um atributo, um ou mais qualidades. Os dons são aquelas bênçãos, aquelas capacidades que Deus dá aos seus, para que os seus possam servir a igreja com os seus dons e talentos. Pedro está dizendo que todos nós, cada um de nós, recebeu pelo menos um dom, e deve exercer esses dons em meio à realidade vivida na igreja. Enquanto esperamos Cristo voltar, nós, de forma a exercer o nosso chamado, nós fazemos aquilo que Deus nos chama para fazer. E ele vai dizer uma coisa interessante, porque quando ele fala que todos nós recebemos dons, e foi isso que ele disse, esses dons que são dados, são dádivas de Deus, não são nossos propriamente dito. Porque ele vai dizer que nós somos dispenseiros da multigraça, da multiforme graça de Deus. O que significa dispenseiros? É um mordomo. A ideia aqui é alguém que cuida da dispensa. A dispensa é do mordomo? Não. A dispensa é do Senhor que contratou o mordomo. E o dever e a função do mordomo é o quê? Cuidar daquela dispensa. Distribuir aquilo que está na dispensa, que pertence ao seu Senhor, de forma plena. O que ele disse, o que Pedro está dizendo, é que Deus nos capacita com os dons. Esses dons vêm do próprio Deus, e nós devemos cuidar desses dons para o Senhor e exercer com prudência aquilo que Deus nos tem dado. Porque não pertence a nós, pertence ao Senhor. Quando falamos de dons, nós temos muitas listas de dons. Paulo apresenta 4 listas de dons. Mas essas listas de dons, elas podem ser representadas nesse texto por 2 características que englobam todas as listas apresentadas por Paulo sobre dons. São 2.
o dom da fala e o dom do serviço, apresentadas por Pedro no verso 11. Ele vai dizer, a respeito dos dons, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então ele fala do primeiro dom, o dom da fala, o dom da pregação, o dom do ensino, o dom do consolo, do conforto. Aqui ele se refere ao dom daquele que foi abençoado por Deus com a habilidade de falar, de ensinar, de pregar, de ministrar e, por que não dizer, aconselhar. Esses que fazem, que recebem esse dom, o dom da palavra, o dom da proclamação do Evangelho, o dom do ensino desse mesmo Evangelho, precisa nortear esse falar por meio das Escrituras Sagradas. O que falamos, falamos por meio das Escrituras Sagradas. Porque quando ele diz que nós devemos, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, os oráculos ele se refere às Escrituras. Então toda palavra que sai da boca do cristão precisa ser a palavra de Deus. O que passa disso é do maligno. Então Pedro fala sobre aqueles que falam, sobre o ministério da palavra. Esses devem falar segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras. Mas ele também fala sobre o segundo ministério, o segundo serviço, que ele chama de aqueles que servem. E ele diz, para aqueles que servem, façam na força que Deus supre. O que seria o dom do serviço? A gente pode pensar nesse dom do serviço com algumas questões. Por exemplo, o dom da misericórdia, o dom da visita, o dom do se doar, do se dar, da contribuição. Então, todo crente, em justa medida, está e recebe um desses dons. Nós devemos procurar, como diz Paulo, os melhores dons com zelo. Mas todo cristão tem um dom. E enquanto esperamos Cristo, nós devemos exercê-lo para a glória de Deus. E é isso que o texto tem o seu encerramento. Porque Pedro vai dizer, para que em todas as coisas, ou seja, no meu serviço, quer eu tenha o dom da fala, ou tenha o dom do serviço, tudo isso é para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Lembre-se quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Pedro encerra dizendo, enquanto você e eu esperamos a volta de Cristo, a minha vida precisa ser uma vida vivida para a glória, para o louvor e para a honra do nosso Deus. Enquanto você espera, ore. Enquanto você espera, exercite o amor ao próximo. Enquanto você espera, seja hospitaleiro. Enquanto você espera, sirva ao teu próximo com os dons que Deus lhe deu. Tudo isso faça para a glória, para o louvor do nosso Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E de posse desta verdade, a verdade que Jesus está voltando, e que o fim de todas as coisas se aproxima, que você se alegre no Senhor.
e viva uma vida para a glória desse Senhor. Ore, ame, acolha, sirva, porque receberemos desse Deus o prêmio, o galardão da nossa fidelidade. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem cuidado da tua igreja, a tua bondade tem se estendido sobre nossas vidas. Há dias difíceis, mas em todos os dias, o Senhor está ao nosso lado. A nossa esperança e certeza é que o Senhor está voltando e nos levará para morar contigo. Todas as adversidades, as dores ficarão aqui. Mas enquanto esta realidade vindoura não se manifesta em nossas vidas de forma plena, o Senhor nos chama a ter uma vida de relação íntima e pessoal contigo por meio da oração. O Senhor nos chama a amar a Ti acima de todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. Um amor que esteja disposto a perdoar a quem nos ofende, a dar e andar mais uma milha. Um amor que se expressa no acolhimento. Acolhemos o outro, nos aproximamos do outro, recebemos o outro, e enquanto esperamos em amor, nós servimos com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós a cada dia. E nós oramos a mesma oração de João quando disse: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que vivamos, e a minha oração, Senhor, é que possamos viver para a glória do Teu nome, não apenas hoje, mas sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.